Love for sale, appetizing young love for sale, love that's fresh and still unspoiled, love that's just slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who will like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets pipe on drum in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love. Love for sale, appetizing young love for sale. If you want to buy my ware, follow me and climb the stairs. Love for sale. As coisas que um dia eu sonhei pra mim, a cabeça cheia de problemas. Não me importo, eu gosto mesmo assim. Os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz meu passado e as lembranças
amor. Agora é pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for. Seja minha noite, meu amor. Vem seguir comigo o meu caminho e viver a vida só de amor. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks about. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with 1,000 smiles. She gives them me free. It's alright, she said. It's alright. Take anything you want from me. You can take anything, anything. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever wins. Now, when I'm sad, she comes to me with 1,000 smiles. She gives me that's alright, she said. It's alright. Take anything you want from me. You can take anything, anything. Fly on little wing, fly on little wing.
love me, say you do. Let me fly away with you, for my love is like the wind, and wild as a wind.
dão nós, cobrem, escondem, descobrem e são leves, são poderosos também. E eu tenho medo do Milupa. O Milupa é aquele urso bege que minha mãe trouxe de uma viagem para a Alemanha, que ela fez para a Alemanha. E o Milupa, ele é o fruto de uma repressão medrosa porque ela sonha com a liberdade. Minha dicção fica logo tensa, sabe? O maxilar meio travado assim. Mas eu tenho coragem também, tenho coragem de tentar a minha liberdade. Meu direito de ir, de vir. Tenho coragem também de ser artista. Thank you for hearing me. 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 Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for Thank you for seeing me. Thank you for seeing me. Thank you for seeing me. Thank you for seeing and for not leaving Thank you for staying with me. Thank you for staying with me. Thank you for staying Thanks for not hurting me. 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 You are gentle with 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 me. Thanks for silence 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 with me. Thank you for holding me and saying I could be. Thank you for saying, baby. Thank you for holding
nós gostaríamos muito, infinitamente de agradecer o convite por estar aqui. Toda a atenção e cuidado que a gente recebeu para chegar até aqui, porque foi muito pouco tempo, né? É muito importante para a gente estar mostrando esse trabalho de novo. Nós somos a Companhia da Arte e Danças, Sandra Bittencourt, Posse do Ano Montenegro. E do Vitor Cassundé. Vou dizer para vocês porque é tão especial estar aqui hoje. Eu agradeço muito ao Leonilson e à família dele aqui, nas pessoas da Beth e do Ricardo, dessa vez. Ele estreou em 2004, no Alpendre, o espaço que a gente tinha, e tinha frequentou muito, né? Ia também, Elinha. E a gente, em 2005, logo depois da nossa estreia, a gente foi convidado para fazer uma temporada no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, né, com o ministro Ricardo Rezende, e não havia na época nenhuma obra do Leonilson, nenhum acervo público do Ceará. E aí eu perguntei, falei, mas qual é o sentido da gente estar no museu e o Leonilson não? E coloquei como condição para fazer a apresentação que tivesse pelo menos uma obra do Leonilson exposta, né? A gente sabia que havia um sentimento muito grande da família, a gente já tinha encontrado com a Nicinha no processo de montagem do espetáculo, e Nicinha tinha me dito uma frase que me tocou muito. Ela disse assim: Fortaleza não merece Leonilson, né? E aí eu falei isso para o Ricardo, na época, o diretor do Centro Dragão do Mar, que era o Augusto, e eles começaram um contato com o projeto Leonilson, e a Nicinha então emprestou uma obra para vir para o museu, que foi Montanha sobre Neve. Então a gente apresentou o espetáculo numa sala e a obra do Leonilson na outra sala. E aquilo marcou uma série de tratativas. Depois o museu adquiriu outras obras e batizou a biblioteca do MAC de Biblioteca Leonilson. Então foi muito especial esse momento para a gente. E anos depois, em 2011, a gente já não fazia mais esse espetáculo. O Ricardo Rezende e o Vitor Cassundé aqui, que eram curadores da exposição que aconteceu no Itaú, Sob o Peso dos Meus Amores, nos convidou para remontar o trabalho, para fazer uma pequena temporada lá no Itaú. Eu botei todas as dificuldades do mundo, porque afinal remontar não é fácil, mas eles, graças a Deus, foram firmes. E a gente remontou e ficamos em cartaz no Itaú em 2011, né? E ano passado, 2019, a gente está num processo de andanças 30 anos, né? Andanças completas 30 anos no ano que vem. E a gente começou uma série de ações celebrativas, também com a parceria da Isabel Gugel. E a gente teve a ideia de reconstituir essa circunstância no Museu de Arte Contemporânea, né? Então, a Bienal de Dança apoiou, nós remontamos o espetáculo e fizemos uma pequena temporada lá no MAC, muito bem recebidos pelo Vitor, então diretor. Então, é muito, muito especial para a gente, cada vez que a gente apresenta esse trabalho, principalmente quando a gente apresenta esse trabalho no meio das obras, né? Porque as obras para a gente estão vivas, né? Então, dançar aqui é dançar com ele. Então, muito, muito obrigada pelo carinho. E eu quero fazer um agradecimento muito especial à Ana Cristina Mendes, porque foi a ponte para a gente estar aqui, né? Sem ela, a gente talvez não tivesse chegado aqui nesse espaço. E dizer que a gente espera que seja a primeira de muitas e muitas vezes que a dança ocupa esse espaço e que os nossos corpos se afetem pelos corpos em movimento, que também fazem mexer muita coisa. Então, muito obrigada de coração. A gente precisa só de 5 minutos para os meninos beberem uma água, e aí Isabel, Vitor, quer fazer as vezes aqui? Você vai quebrar o cartaz? Calma, depois, é porque tem um ritual de vocês ajudarem a gente a juntar as pedras e pegar os cristais, mas acho que a gente conversa com isso aqui montado, né? Vitor? Ele vai aparecer de repente aqui na cortina.
Bom, em nome da galeria, eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer muito a André por ter topado, né? A gente sabe quão rigoroso são o trabalho dos artistas envolvidos e como é sério tudo que envolve esse processo, né? O histórico da companhia, o histórico dos artistas dessa performance. Então a gente ficou muito feliz e contente por podermos trazer essa exposição, que começou no Rio de Janeiro, depois passou por São Paulo. Na ocasião, em São Paulo, ganhou o prêmio de melhor exposição nacional pelos críticos de São Paulo. E quando pôde chegar a Fortaleza, teve a recepção dessa atividade. Então a gente ficou muito feliz pela participação, enfim, de todos os envolvidos e por vocês por estarem aqui presentes conosco. Boa noite, meu nome é Isabel, como a Andrea falou, é uma alegria para a gente estar aqui passando com o projeto Andanças 30 anos, em um encontro tão feliz com a obra do Leonilson. O Bitu Cassundé, pesquisador e curador, está aqui para conversar com a gente, a partir não só da obra do Leonilson, mas da transcriação que a Andrea Bardavil faz da obra do Leonilson para a dança. E, como a Andrea falou do projeto Andanças 30 anos, a gente vem desenhando desde janeiro do ano passado como marcar os 30 anos de uma companhia de dança em um estado de difícil inscrição e instauração das obras de arte ou das atividades artísticas no cotidiano da grande maioria da população, né? E uma das ideias, ou uma ideia que nos ocorreu, um laço que nos pareceu possível, na tentativa de abrir uma interlocução com a cidade, é que a gente iria trabalhar o Andanças 30 anos, que é uma data que vai ficar fechadinha em 2021, que a gente trabalharia a partir da ideia de arquivo, que é também uma ideia muito cara e uma marca muito forte no trabalho do Leonilson. Então, como a Andrea falou, a gente começou a fazer uma série de sessões públicas na cidade. E nós fizemos uma primeira sessão no Plebeu Gabinete de Leitura, que é talvez a casa, o lugar com livros mais bonito de Fortaleza, que fica no centro da cidade, e que é um lugar que eu acho que diz muito sobre como nós adoraríamos que Fortaleza fosse, ou nos oferecesse sempre o que os bailarinos fizeram agora, que é uma fuga para o jardim. Eu achei bonito quando a Bia disse, eles vão só tomar uma água, aí uma fuga para o jardim. Eu digo, gente, é um luxo, um espaço, você imersa, abraçada por Leonilson, um mar de pedras e cristais, e os bailarinos têm uma fuga para o jardim para tomar água. O Plebeu Gabinete de Leitura é uma fuga para o jardim, criada pela professora Adelaide, e eu acho super bonito, vou só dizer um pouquinho. A professora Adelaide nasce em Tauá, no sertão, e o que ela constrói a vida dela inteira é uma biblioteca para ser um espaço público da cidade, né? E um acervo fabuloso, aberto, de acesso gratuito. Nesse primeiro encontro é que os bailarinos, o Carlos, a Sandra, a Sâmia, o Márcio e o Posidônio já comunicam a Andrea, ao final da primeira conversa, eles comunicam a Andrea que eles vão refazer, que eles vão remontar o Tempo da Paixão, ou O Desejo é um Lago Azul. Então, essa ideia de cutucar arquivos vivos parece que é uma ideia de muita pertinência e que é uma fonte que não cessa de jorrar. Como a Andrea falou, a gente fez uma temporada do espetáculo na nova montagem, no Museu de Arte Contemporânea, ano passado. O Bitu Cassundé também construiu um espaço super bonito para acolher o espetáculo. E hoje, dia 11 de fevereiro de 2020, aqui na Multiarte, a gente está vivendo... eu estava escutando a conversa do Max Pellingeiro com o Bitu, eles olhando a exposição, e o Max dizendo que era maravilhoso você encontrar a força ou a potência da obra do Leonilson em um Leonilson dos anos 80, um Leonilson jovem, né, que ele é muito festejado o final da obra do Leonilson pela crítica. E quando a gente fez O Tempo da Paixão,
na Bienal de Dança, no Museu de Arte Contemporânea, também imersos na obra do Leonilson, abraçados pela obra do Leonilson, que o Bitu Cassundé montou esse espaço, a gente ficava sonhando e dizendo quando é que vai ser possível dançar de novo para o Leonilson, com o Leonilson, abraçado pela obra do Leonilson. E aí isso ocorre novamente aqui na Multiarte, com essa fuga para o jardim, quase uma epifania nesse cotidiano atordoado que a gente vem vivendo, não só em Fortaleza, mas nas cidades brasileiras nos últimos tempos. Bom, eu vou passar para a Andréa e para o Bitu, e aí a nossa provocação inicial seria a gente trabalhar um pouco essa ideia da transcriação, arquivo, na obra do Leonilson. O Bitu é, como a Andréa falou, a exposição e o catálogo livro Sob o Peso dos Meus Amores é uma realização, né, com curadoria do Bitu Cassundé com o Ricardo Rezende, e aí a gente tem vários laços com as artes e com a produção artística em Fortaleza, na história mais recente. E aí a gente queria ouvir o Bitu falando sobre essa ideia de arquivo, mas como a gente tem a ponte ali, que foi a primeira peça que o Bitu apresentou para a Andréa quando a gente veio ver a abertura da exposição, eu penso que arquivo, ponte, transcriação, eu acho que dá um bom começo de conversa. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou o Bitu Cassundé, depois dessa tempestade aqui. Agradecer à Multiarte pelo convite, pela possibilidade de estar aqui nesse momento tão especial, de ver novamente esse espetáculo se efetivando dentro do espaço expositivo com a obra do Leonilson. Então, que alegria poder ter essa exposição aqui em Fortaleza. É muito importante ter a possibilidade de ver e acessar esse recorte da obra do Leonilson, que é um recorte inicial do primeiro período de trabalho dele, do início dos anos 80, que essa coleção que tem esse eixo bastante afetivo, coleção do Antônio Dias, e que foi premiada. Então, parabéns pela galeria, pela pesquisa e pela efetivação desse projeto. Que bom que esse projeto chega aqui a Fortaleza para que o público daqui também tenha acesso a esse recorte. Como eu falei, um recorte da fase inicial do Leonilson, um recorte em que a crítica não evidencia muito, que o trabalho ficou mais conhecido pela produção final dos anos 90, e é uma oportunidade de conhecer mais dessa fase da produção. E alegria também de poder estar vendo esse espetáculo. É um espetáculo bastante importante nessa relação de transposição de uma linguagem para outra, da dança para a visualidade. Esse projeto da André, essa pesquisa da André, que se iniciou em 2004, no Alpendre, eu lembro das primeiras apresentações, e acontecia na parte de cima do alpendre, e havia um grande piso de madeira, e aquele processo de sinestesia que a madeira provocava era muito importante para o contexto também do espetáculo, o movimento da madeira, o aquecimento da madeira, a relação da madeira com o corpo. Aquilo ficou muito marcado na minha memória. E eu lembro que, quando a gente começou a pensar a exposição para o Itaú Cultural, esse foi um marco referencial para se pensar a expografia. Lá no Itaú havia também um piso de madeira, e era uma tentativa de também dar um processo de sinestésico ao visitante, um aquecimento ao espaço. O espaço é bem complexo lá no Itaú, um pé direito baixo, com tubulação aparente. Então, foi um gesto expográfico também de trazer essa possibilidade da madeira. E ali também a curadoria e a expografia pensou muito a ideia de um arquivo.
Naquele momento, as agendas do Leonilson foram digitalizadas através do projeto do Itaú, e o público estava tendo acesso àquelas agendas que ali eram apresentadas digitalizadas, e também era apresentada a original, claro. E havia mapotecas em que o público também podia abrir as gavetas e se deparar com diferentes momentos da produção do Leonilson. Então, essa ideia de arquivo foi uma ideia também que atravessou todo esse projeto, e dentro dessa exposição havia a relação da obra do Leonilson com outras linguagens, principalmente com a dança. E convidamos a Andréia e a companhia toda para apresentar num dos andares do Itaú, além de outro coreógrafo que pesquisa a obra do Leonilson, que é o Marcos Sobrinho. Então, esse espetáculo é um espetáculo que também percorre um pouco a minha história. É um espetáculo importante para a minha geração aqui em Fortaleza. O Alpendre foi um espaço muito rico naquele momento, era um espaço de pesquisa, e um espaço que, naquele momento, em Fortaleza, proporcionou acesso a muitos artistas, a muitas produções, e efetivou um importante espaço de pensamento e reflexão. E, no ano passado, quando eu ainda estava no MAC, a gente, em torno da Bienal de Dança, pensou em reeditar o espetáculo, e também utilizamos algumas obras do acervo do museu. O museu, nesse período que a Andréa começou a contextualizar, recebeu uma doação da família do Leonilson, uma importante doação, e também adquiriu uma obra através de um acervo da Caixa Econômica. Então, no acervo do museu, há 17 obras do Leonilson hoje. E, nesse momento que o espetáculo aconteceu, no ano passado, a gente também fez um espaço para o educativo fazer alguns programas públicos e ativações, e um recorte de alguns trabalhos do Leonilson. Então, eu acho que a gente podia abrir para perguntas, e a Andréa fazer algum comentário, e agradecer novamente a Ruth aqui, o que fez o figurino do espetáculo, e, claro, aos nossos protagonistas, os bailarinos, e o nosso bailarino Baby aqui, que foi um grande protagonista também, né, da noite. Gente, a gente podia ouvir a Andréa com essa ideia da transcriação e da ponte também. E aí eu vou começar só pedindo para a Andréa, não, só lembrando que quando a Andréa começou a me falar sobre esse trabalho, a gente vem conversando pouco a pouco sobre os trabalhos. Ela disse: a primeira imagem que me veio quando eu comecei a trabalhar foi o Mar de Pedras. E o Mar de Pedras me veio em sonho. Né? A primeira coisa que chegou para o espetáculo foi o Mar de Pedras. Então, esse Mar de Pedras que hoje beija um jardim, né? Uma praia que vai bater num jardim, é uma imagem super bonita. A gente ouve a Andréa e abre para a plateia. Bom, boa noite de novo. Quero ser muito breve, porque eu acho que o momento da conversa ele é muito rico, né? Eu sempre começo falando, deixando muito claro que o que vem escrito na divulgação do espetáculo, né, a gente faz questão que venha livremente inspirado, né? Porque, frequentemente, quando você vem assistir um trabalho cênico sobre, né, que faz referência a algum artista, você vem provavelmente esperando ver algo representativo daquilo, né? Ou uma narrativa que diga respeito à história do artista, ou algo que remonte muito diretamente às peças. E, para a gente, é super importante pensar essa ideia de transcriação como tradução, né? A minha intenção não foi, em minuto nenhum, imitar ou reproduzir tridimensionalmente o trabalho, as imagens do Leonilson. Foi muito mais me aproximar do modus operandi mesmo deles, uma coisa que
como a Bel falou, a primeira coisa que me veio foi um sonho onde eu via um mar de pedras e cristais, né? Eu fazia uma referência muito direta ao título do Puros e Duros, que é um título que eu gosto muito, porque eu acho que ele diz muito do Leonilson, da essência da obra do Léo, né? Então, as pedras e os cristais, para mim, eles representavam, eles diziam muito, e eu falei, eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque eu não sei como é que é para as pessoas dançarem. Não sei se vocês já pisaram aqui nas pedras depois, né? É muito doloroso. Então, assim, a superfície em que eles dançam já provoca de cara uma estabilidade que me interessa muito no contexto da dança contemporânea, né? Para que a gente provoque diferentes estados corporais, a sensorialidade e a desestabilização começa na cena. Então, isso aqui, para mim, era muito importante de conseguir encontrar. E uma outra coisa que me marcou muito na leitura, né, eu fui muito atravessada. A primeira obra do Leonilson que eu vi ao vivo foi O Léo Não Consegue Mudar o Mundo, e eu tive uma crise de choro diante da tela, que eu chorava e não conseguia me mexer. Então, fui para casa saber quem era o Leonilson, né? A Beth, na época, era minha aluna, eu levei muito tempo para saber que a Beth era prima do Leonilson, né? A Beth fazia aula lá no Alpendre. E aí eu fiquei muito atravessada com o fato do Leonilson presentear os seus objetos de desejo, né? Fazer os trabalhos e dar os trabalhos. Então, isso foi uma coisa que... o modus operandi da criação dele foi o que me interessou mais. E aí, para mergulhar nisso aqui que vocês viram, a gente mergulhou na vida de cada um dos bailarinos, né? Os objetos que estão na cena são objetos da vida deles. O Milupa, aquela fala que acontece, não é uma fala do Leonilson, é uma fala de um dos bailarinos, a partir da experiência dele, com a repressão familiar também. Então, a gente se aproximou, foi se aproximando da obra do Leonilson e foi percebendo o que da obra dele afetava a cada um. E o trabalho foi acontecendo pensando muito no que é que cada um gostaria de dar aos seus objetos de desejo, né? Então, assim, a ideia de transcriação e de tradução, para mim, ela diz respeito não a tentar ser fiel a uma obra que já existe, mas a criar uma obra inspirada a partir do que aquilo que você viu te atravessou, te afetou, né? Acho que isso era uma coisa que eu queria dizer aqui, porque frequentemente as pessoas esperam essa representatividade, esperam ver o Leonilson, esperam ver a obra. E essa obra aqui é uma obra inspirada na intensidade do desejo que o Leonilson traz, mas ela trata dos nossos desejos, ela trata da nossa intensidade. O que cabe no travesseiro é nosso, o que cabe nos tecidos é nosso, o que está aqui é nosso, né? E talvez por isso, desde esse espetáculo, desde quando a gente estreou esse espetáculo em 2004, eu optei por esse formato de espetáculo cênico, né? Quem assiste os trabalhos ao longo do tempo sabe que dificilmente eu me apresento num palco com um público muito distante. Para mim, essa proximidade é muito importante, porque diz de uma dimensão de autonomia do público e de corresponsabilidade. Você vai olhar para onde você quer. Se você quiser ficar olhando o tempo inteiro para aquele canto, é aquela experiência que você vai ter. Não sou eu que vou dirigir o seu olhar a partir de uma frontalidade distante e recuada, né? Então, essa experiência íntima e pessoal, como diria a Clarice, né, ela é muito importante nos trabalhos que a gente veio amadurecendo desde então, né? E eu espero que essas sessões públicas que a gente vai desenvolver até 2021, com Andanças 30 anos, elas tenham a força e a potência não de uma história que quer se contar, mas de uma história que ainda está por se fazer, né? Foi por isso que eu convidei a Isabel, porque eu acho que só ela seria louca o suficiente para abrir tantas conexões, né? Eu pensei assim, há 30 anos atrás, quando a gente começou Andanças,
não tinha quase nada na cidade, né? Então, a história da gente atravessa um pouco, por exemplo, todos os equipamentos culturais. Nós fizemos a abertura do Dragão do Mar, quando ainda era um canteiro de obras. Ficamos 13 anos no Alpendre. Tudo um pouco atravessa essa história. Então, não me interessa contar a história do Andanças, me interessa contar a história que atravessa a história do Andança, todas as outras. E a Isabel é a pessoa que pode fazer isso com toda a capacidade de metalinguagem que ela tem, né? Então, que essa história possa ir se fazendo em oportunidades como essa, porque o que interessa é o que ainda vai ser escrito, né? Eu acho que eu só queria dizer isso para poder abrir mesmo para essa conversa. Tá? Vamos passar para os bailarinos, né? Sâmia, Posidônio, Márcio, Carlos, Ruth, bailarinos e a moça do figurino. Vocês querem falar alguma coisa? A única coisa que eu gostaria de falar é que tem uma obra do Leonilson que, na época da montagem de 2004, nós fomos visitar, que é no aterro, que agora é o maior aterro ainda, né? E, na época, nós ficamos muito preocupados porque virou um banheiro, porque, na época, tinha muita gente na rua, muita gente em situação de rua, né? E eles usavam ali para suas necessidades diárias. Não sei como é que está hoje, se foi reformado ou não, mas é uma peça do Léo que muita gente passa por ali e nem sabe, né, que ela existe. Só isso. É preciso estar atento e forte, sempre. Porque ser artista é isso, né? Infelizmente, né? A gente... Ainda mais a dança, né? Porque a dança ela é imaterial, né? Agora, as obras do Léo, não. Elas vão ficar... O movimento, não. O movimento, daqui a pouco, todo mundo pode lembrar de um gestual ou de outro, né? Não vai ter paciência de assistir um vídeo completo. Mas as peças dele, não, né? É imortal, assim, é material. E é só isso. Eu sou um privilegiado, porque esse encontro. Eu fui bem recebido aqui, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Gente, eu acabei de lembrar de um outro cearense, que é o Luiz Hermano, porque o Carlos falou, tem uma parte da obra do Luiz Hermano que são umas esculturas vestíveis, né? Me corrija aqui se eu estou usando a expressão correta. E o Carlos vestiu essas peças para serem fotografadas. Então, assim, quando a gente vê o espetáculo nesse espaço, né, você tem várias outras coisas acontecendo em meio ao espetáculo. Eu queria lembrar aqui que foi na galeria da Dodora Guimarães, a Arte Galeria, que funcionava também ali na Praia de Iracema, na Barão de Aracati, que eu acho que uma primeira grande exposição do Leonilson chegou em Fortaleza, uma individual, no final dos anos 80 ainda, né? No começo da década de 80, porque tudo hoje já faz quase 40 anos, é impressionante. Ainda bem que nós somos como a obra do Leonilson, a gente fica sempre jovem e atual, é impressionante, falando com o porvir, é impressionante. Agora a gente vai abrir para a plateia, quem quer fazer algum comentário, alguma observação, alguma pergunta? A gente teve a oportunidade de ver no Alpendre. E aquilo impactou muito, porque eu estava ainda no início de um curso que eu eu, né, a gente estava se graduando em artes visuais, né? Foi muito legal, assim, muito impactante poder ver como essas linguagens se desdobram, né, das artes visuais. Para mim, assim, eu ficar loura ali, né? Foi a primeira vez que eu realmente me dei conta de que desse não hermetismo, né, nas artes, que não existe a pintura apenas com pintura. A pintura pode ser o que o Leonilson faz aqui, né? Essa pintura como um meio de pintar. Eu acho que vocês também tocam nesse lugar, um foco prestando atenção aqui hoje. Me lembrei do Alpendre, né? Vitor falou muito bem sobre o tablado, que a gente também sentava no chão.
E acho que aqui foi essa nova experiência. Para mim foi outro espetáculo. Quero parabenizar vocês, porque reatualiza tudo, né? Voltou tudo que eu senti na época, como essa calor me deparando pela primeira vez com as linguagens, as possibilidades das linguagens visuais, né? E vocês são da primeira montagem, todos os 4, ou já mudou? Você eu lembro. Menos ele, os 3. Então, menos você. Você estava muito presente. Mas o máximo que participa da energia do Tiago. Nossa, como ele com uma presença assim, porque lembrando do que você falou, tá, Zé? Tem um ângulo que a gente escolhe, né? E eu escolhi muito seu, acho que ele trouxe um pergunta para mim. Não, eu tenho um negócio com o pé, eu tenho um negócio com o pé, né? Mas assim, fiquei muito emocionada. Tá? Quero dedicar a vocês, inclusive, bailarinos, essa minha emoção aqui. Queria devolver isso para vocês de alguma forma. Até que ponto a gente pode chamá-lo de um artista visual, ponto? Você é um artista visual, vírgula? Artista visual, vírgula, porque, como você falou, é um artista que transitou por várias possibilidades, a relação com a palavra, com a literatura. Então, a visualidade é protagonista, certo? Nisso. No entanto, é um artista que não pode ser enquadrado apenas dentro da visualidade, porque o trabalho é um trabalho que se relaciona, como você falou, com os corpos, e os corpos estão em movimento, os corpos estão à procura, os corpos estão em busca, os corpos se encontram e se repelem, então tem todo um jogo coreográfico também dentro da visualidade que ele constrói, certo? E também aqui a gente tem uma possibilidade nessa exposição de ver algumas agendas, de ver o processo dele, que em muito se iniciava nas agendas, fazer até um estudo genético de algumas obras que se iniciam ali, nos esboços nas agendas, a relação dele com a literatura, com a escrita, principalmente, naquele trabalho Viver Amigos, tem um texto belíssimo que ele fala sobre a amizade que vai percorrendo todo o trabalho também, a relação com os amigos e tal. Então, é importante associar também essa relação do arquivo, né, desse arquivo, dessa vida projetada em todo esse material que se apresenta muito na obra. Então, eu acho que não se pode limitar, entendeu? Quando eu falei visual, é porque nós estamos aqui imerso numa grande visualidade, mas é um trabalho que ultrapassa esses limites totalmente. Quando a gente esteve no projeto Leonilson a primeira vez, em 2004, quando a gente estava fazendo a pesquisa para o espetáculo, as agendas ainda não tinham sido, os cadernos ainda não tinham sido abertos, né? E a Anicinha abriu assim para a gente, botou em cima da mesa e deixou a gente ali um tempo lendo aquilo. Eu me tremia tanto porque eu me remeti imediatamente a Ana Cristina César, né? Para mim, eu dizia, Anicinha, pelo amor de Deus, isso aqui é outra obra. As escritas do Leonilson são outra obra, elas dialogam com uma geração, que é exatamente a geração da Ana Cristina, do Leminski, ela dialoga diretamente, é outra obra. Então, assim, depois foi aberta, né? Começou a ser aberta, mas eu ainda torço muito. Toda vez que eu encontro com ela, eu pergunto, e o livro? E o livro? Porque isso tem que estar publicado. Isso é outro depoimento, é um depoimento muito precioso de uma geração que foi achatada, né? Achatada, a primeira geração da AIDS. Então, assim, a gente perdeu muita gente naquele momento e a gente tem pouco testemunho disso, sabe? E, sem dúvida, eu acho que os escritos do Leonilson são preciosíssimos. Né? Mais alguém? Eu queria só dar uma informação. O Lúcio Flávio acaba de iniciar um programa de pós-graduação, uma pesquisa sobre o Leonilson. Ele está fazendo o mais novo doutorando
no rastro e no lastro do Leonilson. Mais alguém? Uma coisa que é só importante é o seguinte, a performance é uma ação. Eu queria cumprimentar a plateia antes dos atores. Parabéns a vocês. Essa interação é uma coisa muito rara, porque nem todo mundo é iniciado na ação de uma performance tão intensa. Né? Leonilson é intenso. Então, muito obrigado, parabéns, a atuação de vocês é impecável. Nunca tinha visto. Talvez se tivesse visto, tinha mudado um pouco a minha pesquisa. Claro, também me emocionei várias vezes lá no projeto, quando ia ver um pouquinho daquilo que era feito dele para ele. Né? Mas, sinceramente, se eu tivesse assistido esse espetáculo, eu tinha imaginado outras coisas. Muito interessante. O filme da Karen, que é um filme muito... exatamente. E que é um filme que mostra um Leonilson alegre, jovem, que tirava sarro com todo mundo. E o filme do Nasser é um filme para se ver. Né? Já mostra um artista inteiramente preocupado não com a obra dele, mas um pouco com a finitude, né? Porque na época também ele perdeu muito saber. Então, o filme da Karen foi uma das minhas fontes de pesquisa, porque aquilo que nós queríamos mostrar era exatamente esse Leonilson feliz. Né? E é isso aquilo que essa exposição traz, falando com o Vitor há pouco tempo, esse Leonilson jovem, em que a crítica deu as costas, era a nossa intenção mostrar de uma forma provocativa. E que coisa curiosa, foi compreendido. Né? E parabéns a todos. E muito obrigado. Eu queria agradecer a todos os artistas, os intelectuais, e amanhã à tarde. Esse momento que o teatro está passando. Né? Acho que é um momento também que nós estamos aqui testemunhando, né? uma ação inaugural de uma dança dentro da galeria. Aí agradeço por toda essa energia da amizade, com a pesquisa que o Max trouxe, por essas amizades, por essa energia que a Cristina trouxe a Andréa. E André, depois de todos vocês, nós todos agradecemos a vocês que estão aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer à galeria por essa oportunidade. Né? A gente vivencia cada semana um pouquinho. Como disse o meu amigo, meu marido, parafraseando um amigo nosso, nós vivemos a nossa Florência interior aqui uma vez por semana. E eu confesso a vocês que, apesar de ser arquiteto, eu não conhecia a obra do Leonilson. E esse ano, no final do ano, nós tínhamos que apresentar um trabalho e a minha turma ficou responsável por estudar Leonilson e apresentar o trabalho do Leonilson, conhecer do Leonilson. E eu achei ótimo ganhar a pedrinha. Viu? Me senti reconhecida por Leonilson, né? Agradecer a oportunidade da gente cada vez mais se aprofundar mais, né? Do trabalho, não só do Leonilson, porque a gente teve, depois de ter apresentado o trabalho, teve a exposição e a própria apresentação. Então a gente realmente aprofundou muito mais o conhecimento na acessibilidade do que era Leonilson. Gente, nós queremos agradecer cada presença
Essa é uma lição que a dança nos dá, né? Sem o outro não existe, né? Sem o contato físico, sem a presença física, não tem dança. Queremos agradecer o convite da Multiarte, cumprimentar cada uma das pessoas que integram a equipe da casa pela acolhida, né? Nós somos bem acolhidos aqui como público, nós somos bem acolhidos aqui a cada entrada, com ou sem a perspectiva de fuga para o jardim. E a Andréa vai fazer agora um convite para vocês, que eu sempre acho que é uma das coisas mais bonitas do trabalho, do Tempo da Paixão. Então, muito obrigada. Boa noite. Acho que a Andréa Bitu quer falar alguma coisa. Vamos ver se o microfone funciona. Agradecer e dizer novamente que é um prazer estar aqui nesse momento tão especial dessa relação tão potente que se cria através da dança e das artes visuais. Muito obrigado. E agora o convite da Andréa, que eu acho que é um convite que o Leonilson faria para a gente, com muita alegria. Pessoal, o convite para quem puder e quiser é que vocês nos ajudem a juntar as pedras e separar os cristais. Encontrar os cristais aqui, por favor.